Então vamos lá, mais uma dúvida na tela. A dúvida de hoje é muito interessante e é a seguinte: o livro de Apocalipse e também o profeta Ezequiel fala de uma batalha entre o povo de Deus e Gog e Magog. Esses dois são duas pessoas que representam o maligno ou são nações malignas? Não entendo muito bem essa linguagem figurada de Apocalipse. Pode me ajudar a compreender sobre o que o texto está falando? Muito obrigado, querido irmão. Essa pergunta é muito interessante. Profecia de Ezequiel e Apocalipse, Gog e Magog. Nós vamos examinar em detalhes e você vai entender esse assunto hoje. E você que me assiste agora, tem dúvidas da Bíblia? Aproveita, coloca aqui nos comentários. A sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Lembrando que tem vídeo novo no canal de segunda a sexta às 15 horas. Sempre temas muito importantes da Bíblia Sagrada para o seu crescimento. Então, não faz sentido você não fazer parte desse canal. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Clique ali, faça a sua inscrição. Venha para cá, junto da nossa comunidade. É tudo gratuito aqui pelo YouTube e nós vamos crescer juntos. Já temos mais de 500 mil seguidores aqui nos acompanhando e você com certeza será muito bem-vindo aqui junto com a gente, ok? Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com e nós temos mais de 10 anos produzindo conteúdos de qualidade, sem linguagem teológica complicada, para abençoar a sua vida nos estudos bíblicos. Então convido você, vamos até a minha lousa de explicações, entender esse tema em detalhes e claro, se você curtir, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e deixe também um comentário para abençoar o nosso trabalho no nome de Jesus. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que diz o seguinte: diz aqui que sairá a seduzir as nações. Alguém vai fazer isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho que há nos 4 cantos da terra, ou seja, gente de todos os lados desse planeta. Diz o texto Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, para a batalha, para a guerra. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Essa é a profecia de Apocalipse que a gente vai entender em detalhes, mas muita gente faz muita confusão com os termos Gog e Magog, fazendo relações totalmente equivocadas. Olha só, o livro de Apocalipse utiliza muitas figuras que são emprestadas lá do Velho Testamento. Todo mundo sabe disso. É por isso que é muito importante conhecer muito bem lá o Velho Testamento para compreender melhor essas figuras que são citadas aqui no livro de Apocalipse. E é exatamente esse o caso da citação Gog e Magog de Apocalipse, que necessita para sua compreensão que a gente volte lá no Velho Testamento e entenda quem são essas pessoas, por que isso é citado, onde está citado? E a gente vai fazer isso. Então, o entendimento dessa expressão depende de textos que estão, por exemplo, lá em Gênesis e também no profeta Ezequiel. E hoje nós vamos fazer essas ligações para compreender quem são, então, Gog e Magog em detalhes e de forma correta biblicamente. Então, como que eu vou separar o estudo de hoje? Eu vou explicar as expressões Gog e Magog para você. Depois nós vamos ver aqui a aplicação dele ali no Velho Testamento, no Novo Testamento. E ao final, na conclusão, a gente vai avaliar se está correta a aplicação a países como Rússia, China e até mesmo Turquia. Será que tudo isso faz algum sentido? Esses países vão se levantar para essa batalha? Então fique até o final para que a sua compreensão seja mais completa. Vamos começar então examinando de onde vêm essas expressões Gog e Magog ali dentro do Velho Testamento para entender o significado de cada uma delas e quem são esses povos. Antes, eu quero dar aqui para você um recadinho. Se você sente que está no momento de aprofundar ainda mais o seu estudo bíblico, eu quero te ajudar. Nós criamos o curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, um projeto de ajuda a missões junto com o estudo bíblico, onde eu vou ser o seu professor e vou te ensinar a Bíblia inteira, em videoaulas começando de Gênesis 1, o primeiro versículo. E nós vamos avançar até Apocalipse, com videoaulas que você pode assistir aí do seu computador, tablet, celular e até TV Smart, ok? Se você está sendo chamado pelo Senhor para um compromisso maior de compreensão da palavra, embaixo desse vídeo, clique embaixo aqui na área de comentários. Assim que ela abrir, você tem aqui o primeiro link que está fixado, é o link com detalhes do nosso
curso. Acesse a página depois, veja todos os detalhes, tire as suas dúvidas ali mesmo no meu WhatsApp e aí participe com a gente desse projeto. Retomando agora nosso assunto, para entender a que se refere Gog e Magog, precisamos retornar ao primeiro livro da Bíblia, ao livro de Gênesis, para entender então de onde vêm esses nomes. E lá no capítulo 10, versículo 2 de Gênesis, nós temos ali uma série de genealogias que tem o objetivo de mostrar a origem de muitos povos. E aqui, nesse verso especificamente, nós temos os filhos de Jafé. Vamos relembrar quem é Jafé? Jafé é um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e este Jafé. E deste Jafé se originaram aqui vários filhos, que se originou deles vários povos. Diz o texto que são filhos de Jafé: Gomer, Magog, olha só o Magog que nós estamos estudando aqui, Madai, Javã, Tubal, preste bem atenção neste nome, Meseque, preste bem atenção nesse nome também, e Tiras. Então observe que nós temos aqui pessoas que vão dar origem a povos. Magog, então, aqui é uma pessoa, é um dos filhos de Jafé, e Jafé era filho de Noé. Portanto, o Magog era, então, neto do personagem famoso da Bíblia chamado Noé. E esse texto mostra pra gente que ele foi cabeça de uma nação que se originou dele. Nós não vamos tratar aqui nesse estudo muito desse estudo genealógico de nações, porque nós vamos perceber que ele não é importante na compreensão de Gog e Magog, ok? Pulando agora para o texto profético de Ezequiel, nós podemos observar que esse povo que vem ali, né, o tal do Magog, que vem do filho de Noé, juntamente com um tipo de líder chamado Gog, eles se levantam contra o povo de Deus. Observemos Ezequiel 38, versículo 2. Filho do homem, volve o rosto contra Gog. Olha só o texto que nós lemos. Da terra de Magog, príncipe de Ros. Olha que interessante. Então você tem aqui ele mandando o Ezequiel a virar o rosto ali para a região norte, onde moravam esses povos, contra este líder Gog, que era da terra de Magog, ou seja, onde vivia este povo. Ele era príncipe de Ros, ou seja, um líder de Meseque também, de Tubal, e profetiza contra ele. Bom, aqui dentro da profecia de Ezequiel, a gente tem algumas coisas importantes. Observe que ele cita aqui Meseque e Tubal, também descendentes lá de Jafé, que nós lemos agora há pouco, descritos em Gênesis 10, versículo 2. Ou seja, a ideia aqui é de povos gentios, que não eram judeus. Gog é descrito, então, como o líder desses povos. Então, até aqui, o que a gente aprende? Que Gog, ele é um líder e que Magog é um povo que se junta a outros povos para se levantar contra o povo de Deus e são alvo, então, de uma profecia pesadíssima que nós vamos começar a avaliar a partir de agora. Vamos, então, entender Gog e Magog em Ezequiel agora, ok? E depois nós vamos entender em Apocalipse. Então, esse povo de Magog, sob a liderança deste Gog, se levantariam, segundo a profecia de Ezequiel, contra o povo de Deus nos últimos dias. Ou seja, é algo que ainda não aconteceu. E eles se levantariam por ordem do próprio Senhor, que vai então triunfar sobre eles. Observe Ezequiel 38:16. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, ou seja, grande quantidade, para cobrir a terra. Então será uma batalha extremamente grandiosa. Nos últimos dias, então observe o posicionamento da profecia: hei de trazer-te contra a minha terra. O próprio Senhor fará com que isso aconteça, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti. O Senhor vai agir contra essas pessoas que vão se levantar. Ó Gog, ou seja, através, na liderança deste Gog perante elas. Então nós temos um levante muito grande de um povo liderado por Gog. Observe que Ezequiel então profetiza uma fúria dos povos pagãos
contra o povo de Deus. Porém, a fúria do Senhor seria muito maior e seria extremamente destrutiva para eles, como nós veremos em Ezequiel 38, 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo, que indica aqui um juízo severo contra esses que estão se levantando. Depois, nós temos todo o capítulo 39 de Ezequiel, também dedicado a mostrar a fúria dessas pessoas, ou seja, Magog, lideradas por este tal de Gog, que nós veremos a seguir quem ele é apresentado para a gente ali de uma forma detalhada em Apocalipse. Porém, vemos aqui na profecia que o Senhor os vencerá poderosamente, e olha que importante essa palavra, definitivamente, como nos diz Apocalipse. Mas note que interessante, como nós temos aqui em Ezequiel também um paralelo com a ação do Espírito Santo nessa época dessa profecia, que foi derramado sobre a igreja de Cristo e é citado nesse final de capítulo de Ezequiel. Olha só, Ezequiel 39, 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Olha que maravilhoso isso. A profecia se dará então no tempo após Cristo, quando o Espírito Santo estaria na terra, como de fato nós já sabemos pela revelação bíblica que já ocorreu após a morte de Cristo e permanece ainda hoje e estará ainda na terra permanente até que aconteça esses últimos dias que nós vamos examinar na sequência. Vamos entender agora então Gog e Magog em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20 nos relata a mesma profecia de Ezequiel, o que a coloca em termos de data, de fato, nos últimos dias, como o profeta indica-lhe os dias anteriores à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo após relatar os 1000 anos em que Satanás está preso, nós veremos que haverá grande ação do diabo quando ele é solto ali no texto de Apocalipse e ele vai fazer determinadas coisas. Olha só, eu não vou explicar nesse estudo sobre esses 1000 anos, o famoso milênio, mas eu já tenho estudo explicando sobre isso e eu vou deixar no final desse estudo para você assistir na sequência, onde eu explico essa questão de Satanás estar preso e solto e essa questão do milênio, dos tais 1000 anos, ok? Então não vou entrar hoje aqui nesse momento nesse tema. Diz o texto então de Apocalipse 20, versículo 7. Quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então observe então que o diabo ele está preso aqui, né, dentro do texto de Apocalipse. Veja meu vídeo depois para entender o que significa isso. E depois ele terá uma certa liberdade de ação. A ação do diabo em influenciar povos em toda a terra e inflamá-los contra o Senhor Deus é relacionada então com Gog e Magog, a profecia de Ezequiel. Observe que o próximo versículo, Apocalipse versículo 8, capítulo 20, versículo 8, diz: e, coloquei aqui entre colchetes para você entender bem, Satanás sairá, depois que ele está solto então ali, a seduzir, ou seja, ele vai arrebanhar as nações que há nos 4 cantos da terra. Então nós temos povos de todos os cantos, de todos os lugares da terra. E aí nós temos a expressão do nosso estudo, Gog e Magog, que a relaciona então a Ezequiel, a fim de reuni-las com o objetivo de pelejar, guerrear, obviamente, contra o povo de Deus. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Então veja, Gog então, aqui dentro do texto de Apocalipse, juntando com o trecho de Ezequiel, são líderes malignos influenciados pelo diabo. É possível que dentro desses líderes malignos, deste grupo, tenhamos um líder mundial que seja mais proeminente. Daí a Bíblia dizer Gog, no singular. Mas, obviamente, a gente sabe que um líder sozinho, ele não consegue arrebanhar todo o mundo. Ele tem outros que lideram junto com ele, sob as suas ordens, e todos eles estão sob as ordens de Satanás, ok? Então, dentro de Apocalipse, Gog tem essa representatividade.
esses líderes que são levantados por Satanás para pelejar contra o povo de Deus. Já Magog são todas as nações de toda a terra, observe lá no texto que nós lemos que diz, dos 4 cantos da terra, que se levantam então confiando em seu poder humano, juntamente com este líder humano, Gog, para resistir ao povo de Deus e ao próprio Senhor Jesus, para persegui-los, para guerrear contra eles. Diz o texto de Apocalipse 20, versículo 9, marcharam. Então, observe que eles estão em guerra contra o povo de Deus. Eles marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. A palavra sitiar, ela é uma palavra de origem de guerra, que significa cercar. É uma tática de guerra para tentar fazer o inimigo desistir e se enfraquecer. E também diz o texto que eles cercaram a cidade querida, né? Que simboliza Jerusalém, que simboliza ali a cidade dos santos, dos salvos. Mas observe que bruscamente o texto diz, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Simples, direto e rápido. Temos aqui então a última tentativa do maligno, que é Gog, os seus líderes malignos, junto com os servos, o povão, o Magog, de frustrar os planos de Deus. No entanto, observe que assim como profetiza Ezequiel, aqui também essas nações terão um fim brusco e humilhante. Temos uma intervenção de Deus com fogo, o que indica juízo e condenação severa deles. Finaliza-se então no texto o poder que Satanás ainda tinha. Ele é derrotado totalmente e plenamente, assim como todos os que o seguem. Então observe que Apocalipse fala a respeito da derrota de Satanás. Apocalipse 20, 10, tudo ali naquele mesmo contexto do capítulo 20. O diabo sedutor deles, ou seja, que seduziu ali o povo de Gog e as lideranças também, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, outros líderes de Satanás que já foram derrotados também e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Uma tormenta para sempre, eterna. Então, vemos aqui em Apocalipse 20, 10, a derrota do diabo e daqueles que lideram com o diabo. Segue-se então o grande julgamento, o juízo final, público, do qual ninguém pode escapar. E aí nós temos então o povo de Magog, todas as pessoas sendo julgadas, Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, ou seja, os líderes e também os liderados, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Sabemos que no livro da vida a relação aqui é dos salvos e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Sabemos que aqueles que estão no livro da vida foram justificados por Cristo, são então absolvidos, e os outros condenados. Bom, você já entendeu perfeitamente, então, aqui o significado de Gog e Magog. Agora, como que nós podemos relacionar com Rússia, China? Vamos entender um pouquinho desse tema. Será que Gog e Magog tem a ver com os países da Rússia, da Turquia e da China que vão se levantar contra o povo de Deus numa perseguição grandiosa? Olha só, em um contexto geral, Gog, como nós vimos, representa Satanás agindo através de um ou mais líderes malignos que se levantam contra o Senhor e contra os seus servos. Magog são povos de toda a terra, inimigos do povo de Deus que ouvem a palavra do seu líder e do próprio Satanás e se apressam em perseguir o povo do Senhor e, assim, o próprio Senhor. Muitos aqui tentam adivinhar quais seriam então essas nações nos tempos modernos, naquele tempo do fim também. Quem é que vai se levantar? É a Rússia que está fazendo aí muitos levantes? É a China que tem crescido e é perseguidora de cristãos? O pessoal começa a desenhar essas coisas. Tentam relacionar com Rússia, com Turquia, com China, por exemplo. Mas, queridos, eu tenho um pouquinho de pé no chão nesse caso. O texto bíblico não nos dá elementos suficiente para fazer essa correspondência de forma direta. Até porque nós não sabemos de forma exata
Quais nações estarão de pé nos tempos do fim? Quem serão os líderes dessas nações e como tudo isso se dará? O que me parece então favorecer, como melhor interpretação, o fato de que nações pagãs diversas, e observe que no texto que nós lemos fala de um levantamento de pessoas dos 4 cantos da terra, havendo então uma diversidade, e não somente uma região, como muitos dizem, do norte. Pode haver, claro, um líder maior se levantando na Rússia ou na China ou em algum outro país? Pode haver, mas isso não faz nenhuma diferença para a gente, porque ele será apenas alguém que no poder de Satanás vai liderar gente de toda a terra, que se levantarão então todos unidos contra o povo de Deus sob as ordens de Satanás. O que nós sabemos é que esse levante será tão grande e a derrota deles tão forte que todo mundo vai saber de forma exata quando isso acontecer. Então, ainda não aconteceu essa questão, mas o cenário vai se desenhando até chegar esse momento, ok? Ele vai acontecer. O que é importante a gente saber agora é que haverá esse levante e a gente tem que estar preparado. Se acontecer no nosso tempo, a gente vai estar preparado, firmes na presença do Senhor e crendo no juízo de Deus. Lembrando então a você, primeiro comentário fixado aqui, detalhes do nosso curso, e agora vou deixar para você o texto, ou melhor, o vídeo que eu gravei com todos os detalhes dessa questão do diabo estar preso e a respeito desses 1000 anos que está ali em Apocalipse 20, versículo 2. Basta você assistir este vídeo que tem todos os detalhamentos. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.